Meus irmãos, a graça e a paz. Abra sua Bíblia, por favor. No livro Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 1. Vamos todos fazer a leitura em uníssono, numa só voz. Está aqui sendo colocado. Todos juntos. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Vamos fazer essa leitura bem mais forte agora, só as mulheres. Vamos lá, só as mulheres. Agora os homens. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Vamos orar? Bondoso Deus e eterno Rei, queremos te louvar, Senhor, por esse momento tão precioso de estarmos reunidos como o teu povo. Rogo ao Senhor que, para a glória do teu nome e pela tua graça e misericórdia, Senhor, através da palavra, fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Todos nós, quando pequenos que já fomos, ou alguns ainda são bem novos, e no processo de crescimento da infância, alguém já escutou a seguinte pergunta: o que você quer ser quando crescer? Certamente eu fiz uma pergunta dessa a um aluno, e perguntei, ele disse: eu quero ser grande. Quero ser grande. O que você vai ser quando crescer? Ele: eu vou ser grande. Essa é a resposta bem infanto. Mas a pergunta é direcionada quanto à profissão, quanto ao desejo profissional que você deseja ser, o que você deseja fazer, que caminho você deseja seguir. Principalmente em escola, a gente pergunta isso a despeito de qual curso você vai traçar para a sua vida, qual universidade você vai fazer, se vai fazer medicina, se vai fazer engenharia, produção industrial, enfim. Mas normalmente quando se pergunta isso a uma criança, a resposta da criança é bem direcionada ao que ela convive, ao que ela vivencia. Muitos exemplos nós vamos ter disso. O pai que é policial, o menino vai dizer: eu quero ser jogador de futebol e policial. Não é? Jogador de futebol porque ele vê o camarada ali feito Neymar, feito tantos outros ali na ascensão, sucesso e tudo mais. E policial porque ele se espelha no pai, ele visualiza no pai a profissão ideal. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver, por exemplo, uma foto de uma criança que fez o tema do seu aniversário como gari. O tema do aniversário da criança, acho que 10 anos, era de gari. Festa toda em laranja, toda bonitinho, bolo organizado. Por quê? Porque o pai, ele trabalha na higienização da cidade. Logo, a criança olha para o pai, se espelha e diz: eu quero ser igual ao meu pai. E teve o tema da festa em homenagem ao pai. Vocês também provavelmente já viram várias pessoas que se formam o curso técnico ou profissional e homenageiam seus pais na hora da entrada, que chama o formando José, não sei das quantas. Aí ele entra com a enxada, porque foi através da roça que o pai pagou o curso para ele se formar naquilo que ele estava se formando, eu não sei qual era a profissão ali. Mas normalmente isso acontece. O texto que nós acabamos de ler juntos aqui é uma indicação de Paulo, a carta aos Efésios, para que esta igreja, e como inspiração do Espírito Santo, para que a igreja de Jesus Cristo olhe para todas as recomendações que Paulo traça desde o capítulo 1 até aquele momento, sobre santidade, sobre comportamento, sobre vida cristã em comum dentro da igreja ou fora da sociedade, ou fora da igreja na sociedade, para que o comportamento cristão, a vida cristã,
seja um comportamento que indique de onde eles vêm. Acontece muito em bairros comunitários ou em conjuntos residenciais, quando a criança faz uma trela, ou é visto nas câmeras ali do condomínio, às vezes não sabe nem o nome da criança, mas sabe o apartamento dele, sabe de quem ele é filho, sabe a referência, sabe de onde vem. Quando eu era pequeno, minha mãe não sabia o nome dos meus amigos, mas ela sabia o nome de todas as mães daqueles meninos. Dizia, esse aí é filho de fulaninha. Não quero você com o filho de cicraninha. Não ande com o filho de Beltrana. Era assim a recomendação. Ela não sabia nem o nome do menino, mas sabia a origem. A indicação paulina aqui para a igreja, naquele momento, e para nós hoje, é que nós precisamos dessa referência paternal, espiritual. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados que vocês são. A lição de hoje tem tudo a ver com este verso. Tem tudo a ver com o que Paulo recomenda aos Efésios. Lê a carta de Paulo aos Efésios e lê as lições das quais nós tivemos durante toda a semana, a leitura semanal, aponta exatamente para isso. A primeira coisa que eu pude observar fazendo a leitura semanal dos textos sugeridos de Números, nos indica, primeiro, o Deus a quem servimos. É o Deus que naquele momento está se apresentando ao povo. Ele já tinha se apresentado a esse povo que libertou do Egito, do cativeiro egípcio. Se apresenta como um Deus, divindade poderosa, que venceu todos os deuses do Egito. Se apresenta agora como um Deus, depois do livro de Levítico, que requer desse povo ordens. Que nessa relação com Deus, eles não poderiam se relacionar como eles estavam vendo as relações com as divindades, com as entidades lá no Egito. Por isso, em Levítico, ele traz como esse culto ao Senhor deve ser feito, como devem ser feitos os sacrifícios, as métricas, os métodos, a origem, a matéria-prima. E ele sai trazendo tudo isso e mostrando ao povo. Agora, no livro de Números, normalmente nós pulamos, quando vamos fazer a leitura, né, de Números, ou quando a gente começa a ler o Novo Testamento, por exemplo, em Mateus, você tem ali a lista dos filhos, né? As gerações, a árvore genealógica ali. E normalmente algumas pessoas pulam. Se for ler isso, não, muito nome. O livro de Números vai ter uma lista enorme sobre nomes, famílias, origem, funções, as determinações que Deus dá para cada família, para cada segmento, a ordem métrica da distribuição das tribos, de como elas deveriam se portar, como elas deveriam se comportar ante a guerra, depois da guerra, antes do sacrifício, depois do sacrifício, no período menstrual. Tudo isso vai aparecer nas relações interpessoais, na relação do povo com Deus e na relação do povo com a sociedade. Tudo isso aparece ali em Números. Mas o que eu pude perceber, a trazer para a gente um resumão, feito aquelas aulas de vestibular da minha época, dava aquele bizu, né, aula de bizu antes do vestibular. Primeiro é Deus se apresentando a esse povo. Depois de tudo isso, Deus se apresenta agora, mostrando o seu caráter. E ele se apresenta como sendo um Deus organizado. E observa, primeiro, a gente não vai ler tudo, mas a gente tem aí as leituras semanais. Mostrava Deus fazendo levantamento do censo para mostrar sua soberania, para mostrar seu poder, que ele conhece tudo. O número exato dos filhos ele tem.
serve para uma questão social do povo, para cobrança de impostos, para saber quantos tem para ir para a guerra, quantos tem para ficar e sustentar o povo, quantas crianças, mulheres. Mas ele mostrava também a sua soberania de que os 70 que entraram no Egito, com a família de Jacó, agora esse número é muito maior, mostrando também a sua fidelidade a Abraão. Farei de ti uma grande nação. Mostrando que ao longo da história, Deus está cumprindo sim as suas promessas. E de que esse povo pode confiar na organização que esse Deus tem. Segundo, a distribuição das funções. E aqui a gente pode fazer um link perfeito com o que Paulo escreve. Aqui a gente vai ver em Números 5 ao capítulo 6, a necessidade da purificação, da consagração. Aliás, ainda falando sobre os ofícios e a organização de Deus, levantamento do censo, a organização do acampamento e os ofícios e funções. E dentro de ofícios e funções, a gente vai fazer um link perfeito com o que Paulo escreve aos Coríntios. Quando Paulo escreve aos Coríntios, por exemplo, na distribuição dos dons, ele vai dizer: somos um só corpo. Entretanto, Deus chama uns para pastores, mestres, dons de cura, dons de língua, dom de oração, dom de misericórdia. E o Espírito é o que dá a cada um segundo lhe apraz. Da mesma forma que Deus se mostra ao povo em Israel organizado, direcionando, organizando, dando os meios, os métodos e provendo a condição ao homem de fazer, na igreja também precisa e deve ser assim. Porque ao passo de que Deus se mostra organizado, ele também exige desse povo a mesma organização. Nós vamos ver, por exemplo, em Jeremias, capítulo 48, verso 10, quando o próprio Deus diz assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor de forma... Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, ele também vai falar sobre dons. E quando ele fala sobre dons, ele diz: aquele que ministra, dedique-se. Aquele que ensina, esmere-se. Gaste-se, faça com apreço, faça com carinho, não faça de qualquer jeito. Dedique-se horas para isso. Um hábito que eu tenho cultivado no meu dia a dia é a questão alimentar. Mudei totalmente, toda mudança é possível, é meu lema agora. Mudei. E para isso requer tempo. Por quê? Porque às vezes eu chego e aí eu tenho a minha dieta. E a alimentação que tem ali, às vezes, não é de acordo com a minha dieta. Aí eu tenho que ir fazer a minha. E aí está ali Jaqueline de prova que eu paro, faço, corto direitinho. Requer tempo, dedicação. No reino de Deus exige mais ainda. Mais ainda. Por isso, aqueles que vão trazer, ministrar a palavra, trazer o ensino, dedique-se, gaste horas. Aqueles que vão vir para o culto de oração, vão orar pelo povo, vão estar junto. Ore antes. Senhor, eu vou para o culto de oração, eu não sei o que eu vou ouvir lá, mas desde já prepara o meu coração para ouvir. Deus ouve os teus servos. Ah, pastor, mas eu venho do trabalho cansado, eu venho dirigindo, venho orando. Eu vejo às vezes as pessoas no ônibus, assistindo novela, assistindo filme, e você não pode vir orando, escutando louvor, dizendo: Senhor, abençoa o pastor, que vai trazer a palavra. Deus traz graça aos presbíteros, Senhor.
Dedique-se. Da mesma forma que Deus mostra ao povo que ele é organizado, Deus dá os meios, Deus diz como tem que ser feito, Deus dá os meios, a capacitação, e ele mesmo faz por nós e em nós. Qual é o nosso trabalho? Uma outra coisa, outro aspecto que é mostrado aqui, Deus se revela ao povo. Ele se mostra como um Deus organizado, mas ele também se mostra um Deus santo. Diferente das relações que o povo tinha visto no Egito, de que eles faziam seus cerimoniais às entidades e viviam de qualquer jeito, que eles saíam para a guerra de qualquer jeito, que qualquer um podia ir à guerra, bastava treinar. O que a gente vê na relação de Deus com o povo é Deus mostrando que ele é santo. O capítulo 5 de Números ao verso 31 e o capítulo 6 também de Números ao verso 21 mostram a necessidade que o povo precisava ter para sair à guerra, para o culto, a necessidade de purificação e de consagração a Deus. Na relação com o Senhor, das coisas que o povo ia fazer. E é interessante que a lição traz para nós, a revista traz para nós, que o ir à guerra não era uma atitude simplesmente política, geográfica, econômica. Não era apenas uma batalha de homens contra homens, mas era uma batalha do Deus de Israel contra as nações. Por isso, as batalhas precisavam ser travadas, vencidas as doenças e as enfermidades, principalmente espirituais. Caso contrário, a mão de Deus pesava sobre o povo. Haja vista, nós vamos ver mais na frente, Josué vence Jericó de forma maravilhosa e milagrosa. E vai depois contra uma pequena cidade chamada Ai. E os espias voltam dizendo, olha Josué, vai ser muito mais tranquilo, não levemos todos os homens, estão cansados da guerra contra Jericó, vamos com um pouco menos. Mas havia pecado no meio do povo. E por causa daquele pecado, Israel volta derrotado. Vocês lembram disso? Isso vai acontecer mais na frente. Mas cabe o exemplo aqui. E Deus faz o quê? Deus já sabia quem tinha feito. Deus já poderia ter apontado. Foi Acã. Pode chamar ele aqui, Josué. Deus não sabia? Mas como foi que Deus fez? Esquadriemos. Cada um olhe para dentro da sua tenda. Cada um olhe para si. E aqui abri um parênteses que não está na lição, mas é importante isso, Paulo coloca isso na Santa Ceia, escrevendo aos Coríntios, que no momento da Santa Ceia, cada um olhe para o outro e veja o pecado do outro. Não é assim que Paulo coloca? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Porque nesse processo de autoexame, aí você vai fazer um choque com os textos bíblicos, com todos os outros textos bíblicos. Quando, por exemplo, o salmista Davi vai dizer, Senhor, esquadrinhas o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me. Porque olhando para nós mesmos, nada de bom veremos. Caso contrário, você olhe para si e diga, eu sou bom, o melhor de todos, eu já vejo um pecado aí. E Deus também. Porque a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Deus aqui se mostra um Deus organizado e um Deus santo. E essa santidade é algo que ele exige também na relação do povo com ele. Em vários textos bíblicos, analisando do Velho ao Novo Testamento, nós vamos ver Deus exigindo isso na sua relação com o povo ou na relação do povo com ele. Vejamos, Levítico 11:44,
Levítico 44, 45, Levítico 20 e 26, fora outros textos. Josué 7,13 é esse texto que eu falo quando ele diz ao povo: santifiquem-se, que amanhã eu trarei vitória para vocês. Agora eu só trarei a vitória se vocês passarem pelo processo de santificação. Romanos 1,7, Efésios 1,15, Colossenses 1,22, Colossenses 3,22 e 1 Pedro 1,15. Todos esses textos, do Velho ao Novo Testamento, há referências em que Deus exige para que haja santidade no meio do povo. E os textos do Novo Testamento, Paulo enfatizando, e também Pedro, enfatizando que este povo foi chamado para ser santo. Portanto, Deus se mostra àquele povo como um Deus santo, mas que exige deste povo, na sua relação com ele, santidade. Santidade. Portanto, meus irmãos, concluindo aqui, trazendo a conclusão, assim como servimos a um Deus organizado, devemos servi-lo de forma organizada, plena e constante. Que a nossa vida seja uma referência de que, como somos filhos de Deus, assim imitamos ao nosso Deus. E assim, em todas as áreas da nossa vida, sejamos organizados. Sejamos o primeiro a chegar. Sejamos, às vezes, quem trabalha com escola, e foi uma observação que eu fiz aqui, por exemplo, na cantata do coral, no final do ano. Teve um momento aqui que alguém cantou com o microfone, deixou ali no canto, não lembro quem foi. E mesmo se eu lembrasse, não ia dizer. Deixou ali e o fio estava no meio. E eu dali observando. Quem trabalha com escola tem meio que um toque, né? Professoras aqui que estão comigo, vão estar comigo nesse pensamento. Quer ver tudo milimetricamente organizado ali, assim, jeitinho. E aí eu fiquei observando, e só quem trabalha com escola, só os professores que estavam ali no coral, é que passaram e ajeitaram assim. Deram um jeitinho assim. Mas é a ideia de que, normalmente, quando a gente quer uma coisa milimetricamente organizada, bonitinho, aí, esse fulaninho tem toque. Não, não é. Uma certa vez eu ouvi, no ano era 2000 e lá atrás, 2001, um pastor, quando eu estava no sertão evangelizando, eu passei 6 meses lá, e ouvi de um pastor lá, batista, ele disse algo muito interessante. Ele disse: o crente, ele precisa sair do ambiente por onde passou melhor do que entrou, deixando a marca de que as pessoas digam: que pena que está indo embora. Que pena que acabou o período dele aqui. Não sejamos aqueles em que, quando precisamos deixar o ambiente, as pessoas digam: que bom que já foi tarde. Ou aquele que, quando chegamos, chegou João. Ai, vamos embora, não aguento. Sejamos aqueles que trazem a paz, que trazem a graça, mas que mostram a organização como o nosso Deus é organizado. Tanto no serviço do reino de Deus, quanto na nossa vida cotidiana. Sejamos aqueles que vivem, que pregam, que costumadamente vivem em santidade, que fogem da mal aparência, que fogem das conversas de corredor. Certa vez um crente chegou para mim e disse: eu estou sendo perseguido no colégio, no trabalho. Já acabei dizendo qual era o ambiente. Estou sendo perseguido no trabalho. Disse: por quê? Porque eu falei assim, 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 e isso aconteceu. Eu disse: você não está sendo perseguido. Você está sofrendo consequência do seu erro. Você entrou na rodinha de fofoca e agora está pagando pelo erro. Não é perseguição porque você é crente. Agora, por você ser crente, não devia ter entrado nessa conversa. Portanto, sejamos nós imitadores de Deus como filhos amados, na organização e na santidade. E isso tudo também nas nossas relações. Deus assim nos abençoe para a glória do seu nome, em nome de Cristo. Amém.